tarde. Muito obrigado por me receberem aqui. Agradeço a Brim pelo convite e a oportunidade de trocarmos um pouco de ideias, né? A oportunidade de debatermos, a oportunidade de aprendermos mais, né? Então, preparei um material que eu venho desenvolvendo já há alguns anos. Ele é fruto dos meus estudos, né? Meus estudos aí, inclusive, que geraram uma tese de doutorado. Mas o importante é entender como que a gente aplica isso na prática, né? Porém, antes de aplicar na prática, é necessário entender o que a gente faz, o que nós estamos fazendo, né? Eu vim da prática, minha formação é em empresas varejistas, eu trabalhei mais de 20 anos, eu fiz minha carreira em grandes empresas, cheguei a cargos executivos, depois que eu parti para atividade de consultoria e depois ainda na atividade de educação, não é? E mesmo fazendo os cursos que eu fiz, a minha raiz é no mercado, né? Então, eu entendo as coisas através do mercado e os estudos, as pesquisas ajudam, né, a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo. Aliás, né, quando a gente desenvolve atividade acadêmica, é que a gente entende ainda melhor a importância do mercado. Porque os fenômenos primeiro acontecem no mercado, depois eles são estudados pela academia, não é? Então precisa ter o problema. Quais os problemas que a gente vive, né? E aí esses temas despertam o interesse dos estudiosos, eles vão lá e pesquisam e devolvem para a gente esse problema um pouco mais elucidado, né? Mas vamos lá, vamos traduzir isso em miúdos, né? Eu sou coordenador do núcleo de varejo da SPM há 18 anos. Nós estamos lá desenvolvendo as atividades ligadas ao mercado de varejo, cursos, programas de relacionamento com associações. Então, nós temos um modelo que promove uma espécie de triangulação. A indústria, as associações desenvolvem conosco programas em benefício dos varejistas. A gente sabe que muitos varejistas têm limitações, dificuldades de tempo, de orçamento, né? E às vezes também não tem nem uma orientação, não é? Quando uma associação ou uma grande empresa desenvolve uma atividade junto com uma grande escola, né? Atrai o varejista e faz com que ele se junte a outros, né? Num programa de desenvolvimento. A experiência de compra é um tema emergente, né? Há um grande interesse em torno disso. Por que o cliente valoriza a experiência, né? E não apenas o preço, o produto, né? Porque essas outras variáveis, os famosos 4Ps do marketing: preço, produto, promoção, ponto de venda, né? Elas se tornaram abundantes. Então você tem acesso a produtos de diversas formas. Os preços, idem, né? Não tem apenas um que consegue vender mais barato. Diversos conseguem vender mais barato, né? Mas às vezes a localização é ruim, o atendimento não é tão bom. Então, a soma dessas variáveis faz com que o cliente faça uma espécie de conta mental baseada no custo-benefício, né? Ali é mais barato, mas talvez não valha a pena, né? E aí, esses estudiosos aí que se dedicam a analisar, né, comportamento, né, começaram a discutir a experiência, né? E a gente vai se deter um pouco aqui a entender o que é a experiência. E aqui é a cópia de um artigo acadêmico que foi publicado no mês passado, um artigo da minha autoria,
Isso só para reforçar, né, o interesse que existe em torno do tema, experiência de compra. Mas de que compra nós estamos falando? Dessa compra omnichannel, dessa compra no ambiente que não é mais físico, não é mais digital, ele é completo, ele é tudo junto, não é? E essa é uma revista acadêmica, né? Esse artigo, como eu disse, foi publicado no mês passado, né? Aí eu estou falando de um modelo conceitual sobre o que? A experiência do omni-shopper, o shopper no ambiente omnichannel, né? Esse mesmo artigo, numa versão mais executiva, né, foi publicado também pela revista da SPM em 2020, né? E ele, assim como o anterior, ele traz esse modelo que eu chamo de momentos-chave na experiência de compra. Quais são os momentos-chave? O que de fato o cliente valoriza na experiência dele, né? E quando a gente fala em experiência, nós estamos falando de aspectos intangíveis, não é? Não são questões tão concretas assim, não são tão racionais, pelo contrário, elas são emocionais, não é? E o que é bacana é que vocês lidam com emoção. Vender brinquedo é emoção, não é? E às vezes a gente está numa loja muito racional, não é? E toda loja racional, que é extremamente racional, ela remete a preço, não é? Você parece que tira a pessoa da fantasia e joga ela na realidade. Se você está na realidade, você vai pensar em quê? No seu orçamento. Puxa, não posso gastar. Nossa, como está caro esse produto, não é? Então não é? Vamos valorizar esse aspecto emocional, não é? O que as pessoas estão buscando na compra daquele brinquedo, não é? Vamos entender o que move essas pessoas e vamos proporcionar a tal da experiência para que aquele momento seja memorável, né? Esse modelo, ele diz que o processo começa numa pesquisa. Todo mundo que compra, de alguma forma pesquisa, o que eu vou comprar, né? E muitas vezes, esse processo de pesquisa, ele também é intuitivo. As pessoas estão lendo conteúdos, estão lendo notícias, ficam sabendo das coisas, não é? Qual é o brinquedo da moda? Rapidamente isso aparece de várias formas, não é? Aquilo já fica na memória, não é? Aí eu pergunto para vocês, de que maneira vocês podem atuar, né, no desenvolvimento do conhecimento do cliente de vocês, né? De que maneira? Com conteúdo, né? Na época das lojas físicas, esse conteúdo estava na equipe de atendimento. O cliente perguntava, o vendedor dava lá uma dissertação. Olha, hoje em dia as pessoas estão buscando isso, isso e aquilo. Agora, no mundo digital, esse tipo de conversa acontece nas redes, né? E vocês podem alimentar essas redes de uma maneira mais formal ou mais informal, né? Mais formal é contratando agência, contratando conteudista, trabalhando com influencers. Informalmente, são vocês alimentando as equipes de vocês, os clientes de vocês, né? Então, ponto número 1, precisa ter uma atividade diária, semanal, frequente, tá? De alimentar o conhecimento do cliente de vocês, né? É aqui, ó, é o desenvolvimento cognitivo do usuário. Ele precisa entender o que acontece, o que vocês fazem, o que vocês querem vender, não é? Então ele está ligado,
Mas se ele não está ligado, ele recebe impactos e no momento seguinte ele se liga, ele se conscientiza, né? Aí ele vem para a concepção do processo. Fazer compra é conceber um processo. Eu vou aqui, eu vou ali, ele se planeja. Estou em casa, vou sair de casa, eu vou para o shopping, ou vou entrar no site, né? Há uma elaboração mental aí, né? É esse processo aqui, ó. Agora, como que é essa elaboração? Ela é racional? Ele pegou uma listinha, uma receita e começa a fazer um checklist? Não. Ou alguém deu a dica, ou ele foi no aniversário, viu o que estava rolando na próxima festinha, esse cliente já está mais preparado, não é? Então ele começa a desenvolver um processo mental. Esse processo, ele é puramente emocional. Ele está cercado de dúvidas. Será que eu sei o que está na moda? Será que eu vou agradar? Será que meu presente vai ser legal? Não é? E criança é muito espontânea, não é? Quando você acerta, para a festa, e a criançada brinca só com aquele brinquedo. Quando não é bem aquilo, ela já põe de lado, abre outro pacote, abre mais um, né? Vocês veem que eu estou mais ou menos treinado, porque tem netinho na família, né? Então eu já estou começando a ficar, a me reciclar, né? Então a gente está falando aqui de sentimentos e emoções. É isso que move as pessoas. Elas chegam na frente de vocês, cheias de propriedade, por trás, elas estão todas tremendo. Não sabem, né? Tem dúvida no orçamento, tem dúvida de tudo quanto é jeito, tá? E aí, quando a pessoa está em dúvida, ela corre o risco de ficar zanzando para um lado e para o outro, não é? Agora, se ela encontra em vocês, na marca de vocês, no conteúdo que vocês produzem, né, algum tipo de orientação, elas vão seguindo. Opa, por aqui está legal, né? Por aqui eu estou encontrando um monte de coisa, vou ficar aqui. Ela começa a desenvolver um percurso, e aí ela vem para essa fase do contato, né? O contato é o ponto de contato com vocês, com aquilo que vocês publicaram, ou com o ambiente físico. Cheguei na loja, poxa, legal. Quando o cliente chega na loja, ele já fez um percurso prévio, né? Ele já fez um percurso, só que a gente não sabe. Vocês não sabem, tem como saber, né? Mas muitos de vocês talvez não saibam. E aí começa aquela repetição do processo, ele se cansa. Muitas vezes o cliente chega na nossa frente sabendo mais que a gente, né? Então, o nosso esforço é tentar entender o comportamento dele, para saber se ele já viu o que ele viu. Mesmo que ele fale, ele não conta a história completa, né? E a gente fica lá tentando cercar. Mas pelo menos quando ele vai para a loja, é bom sinal, né? Mas ainda não garantiu a venda. Ele está lá, ele pode comprar ou pode ir embora, né? Então os pontos de contato são recursos que vocês disponibilizam, tá? Se você tem um Instagram, se você tem canal no YouTube, se você tem site, e-commerce, aplicativo, se a tua marca está no marketplace, se você abriu loja, quiosque no shopping, tudo isso é dinheiro que você gastou para colocar a sua marca em contato. Quando eu falo marca, eu não estou me referindo exatamente a produto, ou só a produto. Pelo contrário, a marca varejista, o nome da loja, né? Então vocês estão investindo de alguma forma, né? Fizeram vitrine, fizeram expositores internos, tudo isso é ponto de contato. Tem uma lista enorme,
né? Só que aqui ele já está no estágio avançado, já andou bastante, mas ainda não garantiu a venda, né? E finalmente, na última etapa, deixa eu ver se eu volto aqui, é a etapa da pesquisa, a avaliação. Ele vai avaliar de que maneira a experiência que teve com vocês, né? Então, os momentos-chave: pesquisa, 1, 2, a concepção da compra, como ele vai comprar; 3, os pontos de contato; e 4, a avaliação, né? A avaliação, muitas vezes a gente se contenta em avaliar o final. Ele comprou, gostou ou não gostou? Mas a avaliação não é só isso. Nós temos que avaliar o processo todo, desde o início. Ele está pesquisando. O senhor quer comprar brinquedos? Sim. Tá fácil de encontrar? Não. Então vamos melhorar o processo. Ponto. Você avaliou uma etapa do processo. Vamos avaliar outra etapa, né? Como que você vai comprar? No físico ou no online? Não sei, eu estou em dúvida. Posso te ajudar de que maneira? Né? Então, toda informação é ouro para nós, né? Porque a gente aprende com esse cliente e vai aprimorando o nosso processo, tá? Eu ouvi esse ano já é o segundo evento presencial que eu participo. Olha só, estou me achando meio estranho. 2 anos fazendo palestra, dando aula na frente do computador. Hoje eu estou aqui, né? Mas em janeiro nós fomos para Nova York no evento de varejo, né? E tem um caso lá de um pet shop online, é o maior dos Estados Unidos, vende 9 bilhões de dólares. A gente não tem nem noção o que é isso. E o CEO, ele fala que todo dia ele gasta 2 horas por dia de manhã para ler, né, os posts dos clientes. E aí ele vê o que o cliente está comentando, se ele está gostando, se não está. 2 horas por dia, de manhã, é o café da manhã do cara, né? Aí ele tem reunião com os executivos dele. Estão pedindo isso e aquilo. E os caras colocam em prática. 9 bilhões de dólares eles faturam. E o CEO tem essa rotina diária. Então é importante avaliar, é super importante, né? E muitas vezes a gente não avalia, ou tem uma avaliação superficial, ou quando a gente tem dificuldade em colocar em prática, fazer reunião com a equipe, né? E eu estou complicando ainda mais. Eu estou dizendo, olha, tem que avaliar todo o processo, né? Mas tudo bem, isso não acontece do dia para a noite, né? A gente começa e vai aprendendo, vai tendo resultado, vai se encorajando e vai fazendo cada vez mais, né? Tudo bem, gente? Esse é um modelo teórico, conceitual, mas de cada caixinha dessa sai um plano de ação, sai um checklist. É prático, vamos fazer, né? É esse o objetivo, tá? Agora, uma coisa que eu descobri na pesquisa: a experiência é muito orientada para aquilo que é prático, para aquilo que é objetivo, para aquilo que é racional, né? Esse cliente que compra online, on e off, né? Ele mistura, ele quer agilidade, ele quer tempo, ele quer praticidade, né? Então, quando a gente fala experiência, está pensando em loja da Disney, todo mundo feliz. Não é bem isso, tá? Eu acho que a emoção, sim, a emoção da compra, do ambiente. Vocês vão ter a próxima palestra aqui com o Manuel Alves Lima, da FAO. É o cara do varejo que faz projetos maravilhosos, tá? Então ele sabe muito bem o que eu estou falando. Agora, em torno de tudo isso, a experiência precisa mostrar agilidade,
né? Esse shopper, esse cliente omni, não é? Ele quer benefício em tempo, não é? Ele quer benefício não só em preço, mas ele não quer o chamado atrito. O que é atrito? Ele entra no site, aí tem que preencher uma ficha, aí tem que ir não sei para onde ele já desiste, né? Como é comprar na Amazon? Hein? Pergunta, pode responder que eu escuto. Como é comprar na Amazon? É one touch, um toque. Né? Quando você se cadastra na Amazon, teu cartão já fica lá, você escolhe o produto, pum, comprou, dá até um susto. Né? É isso. Isso é a experiência. Né? Aí chega na loja, só para retirar. Pô, está tudo lá organizado, ele vai achar uma maravilha. Agora, se chegar na loja, cadê o presente? Né? Chama o fulano, não sei o quê. Eu vou mostrar uma outra pesquisa sobre isso. E por que eu estou destacando, né, esse aspecto? O tal do hedonismo, do prazer das compras, ele aparece, né? Mas quando a gente vai para esse ambiente omni, ele não é tão forte quanto essa praticidade, tá? Então, foquem nisso, né? Vocês vão investir no on, no off, né? Foquem em ser ágeis, entregas no mesmo dia, começa por aí, né? Pô, mas como eu vou fazer isso? Tem como fazer, né? As drogarias, ano passado, começaram com entregas no mesmo dia. No meio do ano já estavam fazendo entrega na mesma hora, né? O que mudou? Mudou a loja? Não. Mudou o produto? Não. Mudou esse ponto. Esse ponto foi o foco da inovação. Você não precisa destruir o seu negócio e fazer do zero. Você pode ter uma grande inovação, né? É aquela que você sabe que o cliente vai aprovar. A dica que eu dou aqui, que essas melhorias em agilidade é o caminho, tá? Muito bem. O processo de compras é assim. Tem vários desenhos, interpretações. Mas na jornada, começa com essa etapa da conscientização, né? Preciso comprar alguma coisa, está chegando o dia disso, o dia daquilo, aniversário de alguém, sei lá, tem alguma motivação, aquilo muitas vezes ainda tá no ar, né? Ele está se conscientizando, esse cliente. E aí considera, puxa, li alguma coisa serviu de gatilho, né? Pode ser um videozinho no TikTok, pode ser um vídeo, um post no Instagram. Essas coisinhas funcionam como gatilho, né? Pô, que legal. No começo do TikTok, uma aluna nossa fez um post dela com a cachorra, brincando com uma bolinha, fazendo barulho. 600 mil seguidores. Né? Um videozinho que ela fez em casa, né? Então, de repente, vocês estão recebendo um produto novo, sabe que vai ser a sensação, não é? E alguma coisa funciona como um gatilho. O cliente começa a considerar comprar. Vou comprar isso não sei para quem, quando chegar o dia do aniversário, disso ou daquilo, né? Se ele associar esse processo à sua marca, a marca de sua loja, ele está engajado, né? Já sei, quando eu comprar, vou comprar na loja fulano de tal, né? Engajou. Só que por trás você está lá trabalhando, você está postando, você está fazendo evento na loja, você está fazendo post nas redes sociais, né? Você está lá. Ele vai para a sua loja, toma a decisão e compra,
e depois volta a compra de novo, fideliza, valoriza positivamente a experiência. Como que a gente planeja isso? Usando ferramentas como essa, não é? Lá em cima eu tenho aquele desenho do funil. Estou desenvolvendo um determinado projeto. O projeto pode ser para um produto, para uma categoria, para um evento, para um calendário. Enfim, é um projeto. O que eu vou fazer nas redes sociais, nessa etapa de conscientização? O que vocês fariam? Sei lá, eu vou subir uns videozinhos, né? E para o cara considerar, não é? Ele vai querer saber, ele vai dar uma busca talvez, e vai chegar num conteúdo que vocês postaram. Aí vai estar explicando melhor aquilo. Pode estar aqui, ó, no meu portal, no meu site. Eu vou clicar e vou, sei lá, agendar uma visita, vou pedir mais explicações, ou eu vou receber uma mensagem via WhatsApp do vendedor da loja. Estou engajadão aqui, ó, né? E aí vou tomar a decisão, vou na loja e compro, né? Tem empresas que começaram online e foram para a loja física. Tem alguém aqui, não? Pode falar qual é? Fábula Brinquedos. Vocês começaram Nós começamos com o e-commerce. Tá. E depois abrimos a loja física. Legal. Então, obrigado pelo exemplo. Então, pode ser que na estratégia da Fábula Brinquedos, né, eles estão estruturados em começar esse modelo pelo online. E a loja física pode ser que esteja no fim do processo. Quer dizer, aquele cliente que tem alguma dificuldade em fechar a venda pelo online, vocês comunicam: olha, nós temos lá uma loja física, passa lá, você tira todas as suas dúvidas, tá? Mas tem também alguém que começou, a maioria começou no físico e foi para o online, né? E tem muita gente que está no shopping, está passeando, ou ainda não está com a opinião formada, vai na loja, aprende, né? Ouve o vendedor, pega o produto na mão e não compra. O risco é comprar em outro lugar. Como que vocês amarram esse cliente? Né? Então, essa estratégia discute isso, tá? A loja física está aqui no começo do processo e você vai jogar a decisão aonde? Né? Você fala: já sei, ele veio aqui, eu fiz o cadastro dele, QR Code, rapidinho, tá? Eu tenho esse cara no WhatsApp e o vendedor está se comunicando com ele, ele vai acabar comprando comigo. E o WhatsApp, em algumas categorias, ele converte 70%. Né? 70%. Você perdeu 30%, tudo bem, vamos trabalhar para diminuir isso, mas 70% já é um bom número, né? Por quê? Porque você tem uma ação efetiva, né? Para não deixar esse cliente fazer o showrooming. O showrooming, ele usa a sua loja como showroom, volta e compra em outro lugar onde estiver mais barato, porque ele já aprendeu tudo, né? Agora, se ele for na sua loja, você fala: pode vir. Pô, entre ele e numa outra e na minha, vem na minha. Tá, mas eu não vou comprar isso, só vou ver, tudo bem, vem. Né? Eu vou elaborar uma estratégia, né, para que quando ele saia, né, e for fazer a pesquisa dele e tal, ele vai estar no meu WhatsApp, ele vai ter um voucher de desconto adicional, ele vai ter algumas coisas que ele vai pensar e falar: quer saber? Eu vou comprar lá mesmo. Já fui lá, já vi, tem o produto, né? E ele fecha, né? Porque vai ter mais confiança. Então, esse modelo, a gente constrói uma estratégia, né? Como começa, como conduz, como termina.
De que maneira? Em todos esses canais existentes hoje. A gente junta o time, promove, né, as reuniões. Nos 2 últimos anos, eu trabalhei assim online. Eu fazia esse tipo de reunião, cada um na sua loja, redes de loja, rede de ótica, supermercado, né? E tudo pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? Formando esses times em diversas unidades, todo mundo trabalhando à distância, né? Quando não é distância presencial, a gente vai construindo os modelos dessa maneira, tá? Cada etapa daquele funil é discutida, tá, previamente. Qual que é a vantagem? Você tem um modelo, um planejamento. Tá, o que a gente faz para o cliente que começa no Instagram? O que a gente faz com o cliente que começa pelo Google? E o cliente começa pela loja? Você tem todos esses modelos. Tá certo? Mas você tem um modelo, né? Você vai investir nisso. Você vai subir conteúdos, você vai trabalhar a sua equipe, né? A coisa ganha mais ou menos assim, depois de pronto. Então tem assim, olha, você mapeia o que acontece é o passado, né? E projeta o que você quer no futuro, tá? Aqui era um modelo de compra de biquínis, tá? Aí eu descobri que tinha cliente que comprava 10 peças, passava no cartão, recebia as 10 peças, experimentava, montava lá o guarda-roupa de viagem, devolvia as 7 e ficava com 3. A marca sabia disso e deixava a coisa acontecer. Pô, vende 3, né? Então você vai definindo as ações que são tomadas em cada etapa dessa jornada. E na loja física, né, você planeja também previamente o que acontece na entrada da loja, nos diversos pontos de contato, né, que existem ali, o papel da equipe, qual vai ser o tipo de abordagem da equipe, que tipo de discurso eles vão utilizar. Eles têm que estar integrados nessa estratégia, tá? E é isso aí. Nós estamos falando de varejo omnichannel, né? Aquele varejo que integra o on e o offline, colocando o cliente no centro. Lembrando que esse termo foi apresentado pela primeira vez em 2011. Tem mais de 10 anos, 11 anos. Mas não é nada, é outro dia isso, né? Agora nós estamos vendo o quê? Metaverso, né? Pô, metaverso daqui 10 anos pode ter certeza, vai estar explodindo, né? Então, tem muita coisa já desenvolvida para colocar isso em prática, né? Essa consultora fez uma apresentação esse ano nesse congresso de Nova York, ela já trata esse modelo Omni, né, com o metaverso. Ela diz que o metaverso é o terceiro pilar do modelo Omnichannel. Ou seja, a loja física, os recursos online, segundo e terceiro, metaverso, né? Quer dizer, a coisa já vem vindo. O que é a experiência? Né? A experiência, ela é completa, não tem meia experiência, né? Ou ela deu certo ou não deu, ou ela foi aprovada ou não foi, né? Tem um colega nosso que fala assim, experiência de compra de refeições, né? Horário do almoço, você tem horário de almoço, você faz o pedido, né? Se a comida não chegar no horário de almoço, a experiência foi péssima, né? Você passou fome, né? Mas a comida é deliciosa, o preço é ótimo. Não serviu, chegou fora do horário, né?
Pode ser de graça, não serve, não vou conseguir almoçar, perdi o meu horário, né? Então ela tem que ser entendida como uma jornada completa. Não adianta funcionar no início, o cliente deu uma busca, funcionou, comprou, né? Comprou online e retirou na loja, deu tudo certo. Chega na loja, cadê o pedido, né? Agora, a jornada, ela é um processo. A jornada é um processo formado por etapas e a gente vai trabalhando cada uma das etapas, né? Um dos desenhos é aquele que eu mostrei, o desenho daquele funil, né? E os pontos de contato são as formas de interação com o cliente. Elas podem ser físicas, tangíveis ou intangíveis, né? Esse é o nosso personagem, o Omni Shopper. Lembrando que o consumidor é uma preocupação de quem pensa produto, as fábricas pensam consumidor, né? A loja tem o cliente. A categoria de produtos, meninos, meninas, etc., né? São categorias. Tem o shopper dessa categoria, né? E o Omni Shopper, ele está circulando em tudo. Ele está no on, no off ao mesmo tempo. E o processo de lidar com esse Omni Shopper é aquele que eu mostrei, né? E ele é na verdade, ele é um usuário dos recursos que a gente disponibiliza, né? Então, quem tem ido em algumas hamburguerias tem percebido que o pedido é feito no menu digital, não é? Agora eu pergunto, você entra pela porta, o menu está à esquerda, né? Quem pensou em colocar o menu à esquerda e não à direita, pensou na usabilidade, né? Então, se vocês definirem assim, olha, o cliente que comprar online e vier retirar na minha loja, o balcão de retirada vai estar no fundo, na frente, vocês vão definir. Com base em quê? No UX, na usabilidade, né? Então, esse é um tipo de conhecimento que começa a crescer agora, porque o cliente, tanto na loja como no online, ele lida com muita interação. E a gente precisa pensar, né? Se eu pego uma caixa de um produto na mão, estou com o celular na outra, para escanear um QR Code, será que isso é fácil de fazer? Se a mãe está com a criança do lado. Então, a gente cria algumas situações que elas não podem se viabilizar, né? Nós vamos ter que pensar na experiência do usuário, né? E é isso, o que a gente viu aí como tendências: metaverso, o live stream commerce, que é aquela venda como se fosse a antiga Polishop, né? Só que numa plataforma digital é uma maravilha, né? Interativa, né? A experiência começa a ganhar recursos 3D. Então o metaverso, por enquanto, ele está na plataforma, mas você vai poder entrar numa loja comum com aquele tal óculos que estão dizendo que vai ter, até agora ninguém viu, e você faz uma 3D, aí você faz uma imersão, né? Como é que é? Pode fazer. Eu queria saber se as lojas online, com metaverso, que o senhor falou que é o terceiro pilar, as lojas físicas vão deixar de existir por conta do óculos 3D e tal? Boa pergunta. Não vão deixar de existir, não, porque a experiência 3D também vai ter na loja física, né? Você vai chegar numa loja física e vai poder fazer uma imersão 3D, tá? Usando o recurso. Você precisa ter o quê? O teu celular 5G, o óculos, né? Ou o relógio, tá? Aí você abre o aplicativo
com aquele óculos você começa a ver coisas ali. Né? Mas vamos correr. Bom, espera aí, só para concluir aqui, né? O live stream, a experiência estendida, os modelos de negócio. Então, o varejo, que era apenas uma loja, ele ganha uma complexidade, né? Precisa entender que muda o modelo de negócio. Se antes o meu modelo era ter produto na loja para ser vendido, você continua tendo produto na loja, mas talvez o principal não seja isso. Seja a entrega diária, sejam outros recursos que vocês vão desenvolver, né? Eles não dispensam os anteriores, eles se somam e se tornam principais, tá? Mas vamos lá. Essa aqui é uma foto de uma apresentação de uma vendedora vendendo bijuterias no live streaming. Essa empresa aqui, ó, QVC, depois eu recomendo que vocês conheçam, é fora de série, é um apelo assim muito forte, né, para venda, né? O Carrefour, já com uma experiência metaverso, foi apresentada esse ano para produtos saudáveis dentro da plataforma de videogame do Fortnite, tá? Por enquanto se restringe a videogame. E a visão de varejo que a WD Partners apresentou, a loja continua existindo aí, mas junto com ela, e-commerce, mobile, live stream, redes sociais, o delivery, a Dark Store, né? Um cliente nosso, rede de óticas, todas fechadas, a gente transformou em Dark Store. Vamos vender com a loja fechada, né? E é isso aí. O nosso negócio está vivendo mudanças importantes, impactos de toda a ordem, né, que reagem com auxílio da tecnologia e a valorização do cliente. O cliente que aprova, o cliente que está mudando, e a gente corre para mudar junto com ele, né? Pessoal, muito obrigado. Tem uns minutinhos para perguntas e respostas. Isso. Gostaria de abrir aqui nosso bate-papo, né, para que vocês façam perguntas para o professor Ricardo. Fiquem à vontade aí. Ele já abriu aí nossas perguntas, mas fiquem à vontade para perguntar. Tem alguém que tem alguma pergunta? Leva lá, Cris, por favor. Deixa as perguntas mais difíceis para o palestrante seguinte, que ele já chegou. Oi. Oi. Boa tarde. Boa Da tarde. outra vez eu não dei boa tarde. Ricardo, como eu falei, a gente começou o e-commerce e passou para... A gente começou no e-commerce em plena pandemia. Ok. Passamos para o físico pela necessidade, que as pessoas ainda gostam do brinquedo de ter a experiência. E eu pergunto assim, a gente viu que é realmente um universo de possibilidades, Sim. mas como é que o micro e o pequeno empreendedor podem fazer para ficar por dentro? Porque a gente sabe que a gente tem que fazer praticamente tudo, cuidar das redes sociais, da loja, às vezes atendimento. Então, quais são as possibilidades para o micro e pequeno empreendedor? Eu também sou micro, que como consultor eu sou praticamente sozinho e eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu sempre dou exemplo, o negócio que me ocorre aqui, que é muito pequeno, são as pizzarias delivery, que antes trabalhavam por telefone. De repente surgiram os aplicativos, iFood e companhia aí, e elas aderiram e mudou a vida de todas elas, né? Então, quer dizer, a gente tem recurso, tá? Para todos os tamanhos, né? Tem os marketplaces, você pode vender pela Amazon, você pode vender pela Magazine Luiza, né? Tem seus custos, mas a gente precisa avaliar. O que eu sempre recomendo é fazer o seu planejamento, né? Para depois você decidir. Você não precisa desenvolver o seu próprio aplicativo, tem aplicativos aí já desenvolvidos, né? Sites, o que você pode sobreviver, não vou dizer tranquilamente, mas você pode sobreviver muito bem só com uma conta no Instagram, né? E fazendo conversão por WhatsApp.
Eu conheci, uma vez eu fiz um trabalho em Belo Horizonte, num bairro de periferia, de comunidades carentes, etc. e tal. Aí tinha lá uma lojinha de tênis, né? E tinha um tênis tão caro que eu nem conhecia. E eu falava, puxa, eu não compraria esse tênis. Imagina o morador aqui da periferia, né? Mas vendia, né? Ele trabalhava com o quê? Ele tirava uma foto, né? E mandava por SMS. Foi antes do WhatsApp, né? Era só isso. Ele tinha meia dúzia de pares expostos, tá? A mesinha de trabalho dele e o celular. Cara totalmente informal. E a maquininha do cartão na periferia, né? Então, voltando para aquela ideia do funil, dos canais, né? Se fizer um rápido exercício, você começa a elaborar. A gente precisa fazer essa lição de casa, porque enquanto está fazendo, você está com lápis e papel na mão, você começa a elaborar, você começa a ter ideias. E se você faz isso na forma de uma reunião de trabalho com o sócio, com a sócia, com a equipe, né? Ou com gente de escola, associações, enfim, né? Essas ideias surgem, né? E é isso, é um exercício constante. É fazer, torcer para dar certo. Não deu, faz diferente, né? As empresas grandes vivem disso, as empresas pequenas idem. Quem trabalha com startup sabe muito bem o que eu estou falando. Mas eu recomendo que você faça. E troca mensagens aí que a gente discute. Muito obrigado. Legal. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Ali. Ali. Tudo bem? Aqui tá legal? Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado pela palestra. Eu venho de um universo muito diferente das lojas de brinquedos. Eu sou uma empresa, uma agência de publicidade. Ok. Né? E com todos os itens, tudo da palestra, me mostra que a gente tem um caminho certo dentro do marketing a seguir, mas que ainda é muito difícil expressar isso para os lojistas. Como que, de uma maneira prática, o senhor recomendaria para outras pessoas que são da área, que trabalham com isso, apresentem esse universo para um lojista, para que ele entenda, para que ele compreenda, porque muita gente é fora desse meio. Às vezes, você entregar um serviço de redes sociais, um serviço de e-commerce, às vezes é muito confuso para um lojista que tem loja por muito tempo, que acabou conduzindo a loja dele durante a pandemia ali, da maneira como ele conhecia, e é muito difícil, às vezes, você passar isso adiante. Como que a gente consegue passar isso, mostrar a importância de todos esses passos para lojistas? É aquilo lá, foca no problema, né? Eu gosto daquilo, a paixão é pelo problema e não pela solução. A gente tem, muitas vezes, por ansiedade, né, querer já falar, mostrar o resultado antes que ele aconteça, né? Então é trabalhar o problema, entender o problema desse cliente, né? E transformar esse problema num projeto, né? O caso que eu falei das óticas, né? Com sede em Juiz de Fora, 16 lojas fechadas. Qual era o problema? O cara zerou, né, no começo da pandemia, o faturamento. Quer problema maior que esse? Né? Então, vamos criar um projeto. Qual era o projeto? Como vender com loja fechada, né? Se a gente chega assim, olha, já ouviu falar em rede social, já ouviu falar no Instagram, pode ser que venha uma resistência. Isso não é para mim, meu público não sei o quê, né? Agora, se você conseguir elaborar, né, um projeto baseado naquele problema, o Instagram, o Facebook, sei lá o quê, o WhatsApp,
ele vem de uma maneira como uma ferramenta e não como uma solução, né? Talvez isso ajude, né? Eu entendo perfeitamente o que você está passando, porque na atividade de consultoria a gente enfrenta a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente enxerga e o cliente está resistente porque ele está com medo, né? Ele está acuado. Muito bom. Podíamos ficar aqui, né? Concluímos. Para encerrar, queria que o senhor desse uma dica prática assim, do que dá para fazer para iniciar esse processo de experiência de compra de pós-pandemia. Qual é a dica preciosa aí para a gente encerrar? Olha, a dica é frequentar, né, as redes sociais, estar sempre acompanhando, vendo, lendo. Tem muitos vídeos, muitas lives. E quando a gente percebe, você já está fazendo, né? Ficar antenado, né? É um movimento muito intenso, tem muita gente trabalhando nisso, né? É se informar, tá por dentro, tá interessado. E de novo, olha, foquem no problema, não se antecipem com a solução, não é? Identifiquem bem o problema, dá para isolar esse problema e atacar só ele, né? Legal, muito bom. Muito obrigada, professor, obrigada pelo seu tempo e por esse conteúdo tão importante aqui para nós. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.